Lucas capítulo 13. Amém, graças a Deus. Lucas capítulo 13. Obrigado. Amém, irmãos. Irmãos, então nós estamos felizes, né, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Creio que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Amém, irmãos? Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, né? E nós somos gratos a Deus, então, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, né? E essa noite, estou muito feliz por estarmos recebendo aqui uma visita muito especial nessa noite, viu, gente? A gente está recebendo hoje aqui, vou apresentar para vocês, a missionária Adelaide Janone. Dá uma mãozinha pro pessoal conhecer. Fica de pé, vai, irmã. A igreja é pequenininha, mas assim... Missionária Adelaide Janone, irmãos, é missionária da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá em Moçambique, na África. Olha que honra Deus está dando para a gente hoje. Né? A missionária Adelaide foi minha professora, escola dominical, quando era pequenininho, viu, irmãos? É amiga dos meus pais já há muitos anos também, né? E ela ligou hoje dizendo que queria cultuar com a gente, então é uma alegria ter você aqui, viu, irmã Adelaide? Mas depois vai voltar uma hora para ministrar para a gente. Hoje ela entendi que ela só quer ouvir, né? Mas um dia ela vai voltar, se Deus permitir, para contar do trabalho lá em Moçambique, que é um trabalho maravilhoso que a nossa igreja tem lá em Moçambique, né? Com muitas crianças, escola e tudo mais. O trabalho que a irmã foi pioneira ali, chegou lá sem nada, e hoje nós temos um projeto maravilhoso lá. Qual a cidade, Adelaide? Matola, parte da capital, né? Maputo. Então, muito obrigado pela sua presença, um prazer, viu, Adelaide? Vamos marcar depois para você vir aqui com calma para falar, mostrar o trabalho lá, que é um trabalho realmente maravilhoso que o Senhor faz através, não só da Adelaide, mas de outras missionárias também que foram depois, né, que já estão lá trabalhando. Glórias a Deus por isso. Amém? Todos acharam o texto, queridos? Lucas capítulo 13. Então, nós vamos ler do versículo 6 até o 9. Tá? Lucas 13, do 6 ao 9. Eu preparei aqui um PowerPoint para ajudar a gente nessa noite. Então, se o Lucas quiser colocar, já pode colocar. Vamos ler. Lucas 13, de 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Até aqui. Queridos, eu fiquei perguntando ao Senhor, né, o que pregar hoje, particularmente, não só por ser o culto de ceia, mas por ser o primeiro domingo, né, do ano. E irmãos, eu creio, como eu disse há pouco, eu creio que Deus quer nos abençoar, né? Deus tem prazer de abençoar os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, né? É como um pai. Que pai que não quer ver o seu filho indo bem, né? Que pai que não quer ver sua filha se desenvolvendo bem? Deus é o nosso pai. E eu tenho certeza que Ele tem grandes bênçãos e Ele quer o melhor para nós. Mas, irmãos, também eu me preocupo muito com o fato de a gente não focar apenas isso,
mas pensar também na nossa responsabilidade como filhos, né? Às vezes, eu percebo que muitas igrejas, muitos pastores, muitas vezes, eles estão buscando, né, trazer as pessoas para a igreja, e isso é bom, mas sempre assim, com muitas promessas de que Deus vai dar, que Deus vai fazer, e muitas vezes quase que parece assim, sabe? Quase que começa a parecer que Deus é o nosso servo. Deus existe para nos servir. Quando, na verdade, irmãos, eu penso que é bem o contrário. Deus nos chamou para que nós sirvamos a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não inverter os papéis, né? Muita gente está pregando aí Deus como se fosse o gênio da lâmpada, né? Que você esfrega e ele aparece, aí você faz os pedidos, ele te dá e pronto. Mas nós fomos chamados, sim, Deus, como eu estou falando, Deus, tenho certeza que Ele tem prazer de nos abençoar, mas nós fomos chamados para ser frutíferos, nós fomos chamados para dar frutos, não é? Eu preguei aqui recentemente, na igreja, eu até preguei há um mês atrás, mais ou menos, eu falei naquele texto de João, capítulo 15, que diz, né, que Jesus diz, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis, lembra do que diz o texto? Deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor nos chamou para frutificar. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Pode colocar o próximo slide, Lucas, por favor? Pode passar para mim. Isso. Então veja, eu quero que vocês sigam comigo aqui esse esboço. Então veja, eu coloquei uma pergunta aqui inicialmente, para a gente pensar, não é? Quando investimos tempo, dinheiro, atenção, dedicação, etc., em algo ou alguém, o que é que nós esperamos como retorno? Não é? O que é que nós esperamos? Quando você investe tempo, você investe energia, não é? Eu vou contar uma história aqui, não é? Eu me lembro um ano que aconteceu lá na minha casa, meus pais aqui vão lembrar, aconteceu uma situação, né, que os meus 2 irmãos, Renato e Rogério, vou falar aqui, Renato, não fica constrangido, mas eles foram reprovados, eles repetiram de ano, né? Hoje em dia não tem mais muito esse negócio de repetir de ano, mas naquela época tinha, né? E eles foram reprovados na escola, os 2, né? E aí eu me lembro que os meus pais ficaram tão tristes, gente, ficaram tão decepcionados, né? Porque é aquela história, os pais, eles dedicam, né, tempo, então, trabalhando, né, correndo, e levanta cedo, e leva para a escola, e compra uniforme, e compra material, enfim, dá todo o suporte, né, e aí os meninos não foram aprovados. Então, eu estava lembrando, só para a gente ilustrar, né, quando você investe tempo, dinheiro, atenção, dedicação, né, em algo, em alguém, sempre se espera um retorno. Não é? E a gente vai ver nesse texto aqui o seguinte, ó, vamos ler o início do capítulo 13, só para você pegar ali no contexto o que a gente vai falar. Então, veja aí, no versículo 1, capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então veja, chegaram algumas pessoas e começaram a conversar com Jesus a respeito de algo que Pilatos havia feito. O mesmo Pilatos, né, que lavou as mãos quando Jesus estava para ser crucificado. Conta-se, os historiadores contam que Pilatos não era uma pessoa muito boazinha, não. Aquele gesto lá de ter lavado as mãos tem todo um contexto, né? Mas aqui diz que Pilatos, olha, o texto diz que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus, pessoal que vivia na Galileia,
com os sacrifícios que eles realizavam. Não é? Uma atitude de crueldade de Pilatos. Aí o versículo 2 diz, então o pessoal começou a comentar com Jesus esse acontecimento. Aí o versículo 2 diz, ele, porém, lhes disse, Jesus, né, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Porque é aquilo que às vezes vem à mente das pessoas, né? Eles morreram dessa maneira trágica porque tinham um pecado muito grave na vida deles, né? Às vezes até hoje as pessoas pensam assim, né? A pessoa aconteceu tal coisa com ela porque é pecado, pode ter certeza que é pecado. Então Jesus ele está colocando aqui para as pessoas ali que estavam conversando com ele, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? Versículo 3, Jesus diz, não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém, olha o que Jesus diz, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aí o versículo 4, Jesus continua, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus ele cita depois um outro acontecimento aqui, que é a torre de Siloé desabou sobre 18 pessoas e as matou. E Jesus então está dizendo aqui, vocês acham que essas pessoas eram mais culpadas, mais pecadoras do que as outras pessoas, porque aconteceu isso com elas? Jesus disse, não, elas não eram. E Jesus adverte, ele faz uma advertência aqui, que todos, se não se arrependessem, todos, galileus, judeus, enfim, todos igualmente pereceriam. Né? Então, veja, depois das advertências que a gente acabou de ler aí, em Lucas 13, de 1 a 5, Jesus usou a parábola que a gente leu no início, que está do 6 ao 9, Jesus usou esta parábola para ampliar o seu chamado ao arrependimento e à frutificação. Então, Jesus aproveita esse momento, essas perguntas que são feitas para ele, né? Jesus entra com uma parábola que a gente leu, que eu vou explicar agora, e Jesus entra com essa parábola para justamente ampliar, como está dizendo aí, o chamado ao arrependimento, porque você veja que Jesus diz 2 vezes aqui, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, Jesus fala isso 2 vezes, mas Jesus também vai falar sobre frutificação espiritual. E se o texto aqui, a parábola que Jesus conta, que é conhecida como a parábola da figueira estéril, né? A parábola da figueira estéril, veja aí, a parábola da figueira estéril, a figueira que não dava frutos. Se o Senhor conta essa parábola para nos desafiar, nos exortar no sentido de que nós precisamos dar frutos, irmãos, que tipo de frutos Deus espera de nós? Que tipo de frutos Deus espera de nós? Eu anotei aqui algumas coisas, eu vou citar rapidamente aqui. Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para quem ainda não se arrependeu. Deus espera que reconheçamos Cristo como Salvador. Isso tudo é fruto, tá, gente? Deus espera que nós amemos uns aos outros. Isso é fruto. Olha aí, em 2018 nós precisamos dar esses frutos, irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Amém? 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 E olha que isso muitas vezes é um desafio, viu? Amar uns aos outros, né? Como uns dias atrás, aí eu até escrevi, me veio assim, que às vezes eu fico pensando as coisas, né? E me vem assim umas frases, aí eu já corro lá nas redes sociais para soltar a frase, para não esquecer, porque são frases interessantes. E eu escrevi uma frase mais ou menos assim, né? Que mais ou menos que dizia o seguinte, que
amar ainda é o melhor remédio. Porque muitas vezes nós temos muitos motivos, né, para ficar chateado com uma pessoa, para ficar chateado com alguém. Às vezes até dentro de casa mesmo. Dentro lá com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. Às vezes no contexto da igreja, a gente termina tendo muitos motivos para ficar chateado, né? Mas uma das maneiras de nós frutificarmos, irmãos, é nós nos amando uns aos outros, né? É nós praticarmos o amor que a palavra de Deus nos ensina lá em 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Mas existem outros tipos de frutificação que nós podemos dar também. Falar do amor de Cristo àqueles que ainda não conhecem a Cristo, levar almas a Cristo, isso é dar frutos também, não é? Outra maneira de você dar frutos é você desenvolver aqueles dons e aqueles ministérios que Deus concedeu para você. Existem dons no corpo de Cristo que Deus deu para você, que Deus deu para mim, ministérios, e que nós temos que colocar em uso. Nós não podemos, né, como diz a parábola dos talentos, nós não podemos enterrar os talentos que Deus nos deu. Nós temos que colocar em uso os dons, os ministérios que Ele nos deu. Isso é frutificar também, não é? E é interessante, é importante a gente entender, né, irmãos, que existem dons que você tem que eu não tenho, não é? Ah, mas você é o pastor, você tem que ter todos os dons. Não, não tenho que ter e não tenho todos os dons, porque eu sou uma parte do corpo de Cristo, não é? E se a pessoa que faz parte do corpo for negligente em usar o dom que Deus deu, o corpo de Cristo vai sofrer, porque outros irmãos têm outros dons, mas às vezes não tem o dom que Deus deu para você, não é? Então, isso também é frutificar. E outra maneira de frutificar é nós também demonstrarmos na nossa vida aqueles aspectos do fruto do Espírito Santo que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lembra que o apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, e vai citando vários aspectos do fruto do Espírito. Então, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, estou falando bastante coisa, hein? Amar, ganhar almas, colocar os seus dons a serviço do reino de Deus, ter os aspectos do fruto do Espírito Santo na tua vida. Tudo isso é frutificação espiritual que Deus espera de nós. Sabe por que Deus espera de nós? Vamos ver por quê. Pode passar aqui, irmão. Então, nós vamos ver aqui, gente, que esse texto ele mostra para a gente algumas lições. Então, a primeira lição que a gente vai ver é essa aqui que está em negrito aqui. Deixa eu interagir mais com vocês um pouquinho. Vamos ler juntos essa frase que está em negrito aqui? Leia comigo. A frutificação espiritual deve ocorrer, pois as melhores condições nos foram dadas. Olha só, versículo 6. Leia aí comigo, Lucas 13, 6. Então, veja, esse então aí, ele não está aí à toa, né? O então está ligando o que nós lemos agora há pouco, sobre aquelas tragédias que aconteceram, e a aplicação prática que Jesus tirou daquelas tragédias, está ligando essas tragédias com o que Jesus vai dizer a seguir. Então, o versículo 6 diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Irmãos, o que é uma parábola? Lembrando o que é uma parábola. Uma história, não necessariamente que tenha acontecido, geralmente era uma história fictícia, né? Jesus, eu sempre falo isso, Jesus era muito criativo, ele criava histórias, para quê? Para ensinar verdades espirituais. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha que interessante. Aqui o texto está dizendo que um homem, esse proprietário, ele tinha uma vinha. O
que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de uvas, certo? Era uma plantação de uvas. Mas o texto diz que nesse terreno onde havia uma vinha, esse homem plantou uma figueira, que já é uma outra árvore, que é uma árvore que dá, que tipo de fruto que dá a figueira? Dá figos, né? Então, esse homem plantou uma figueira na sua vinha. Então, eu anotei algumas coisas aqui, até a partir de algumas pesquisas que a gente fez. Então, veja, olha, essa figueira, ela havia sido plantada onde não tinha direito de estar. Ou seja, dentro da vinha. Essa figueira estava numa posição muito favorável. Estava dentro de uma vinha. E o dono do terreno, ele tinha plantado essa figueira ali dentro da sua vinha para quê? Qual foi o objetivo do dono ali daquele terreno, daquela vinha, de colocar a figueira lá, naquele local? O objetivo dele era que ele pudesse saborear do fruto, que ele pudesse colher alguns figos daquela figueira e saborear, né, aqueles frutos. Agora, veja, quando você estuda o texto aqui com calma, você vai perceber que essa figueira aqui, como em outras passagens do Novo Testamento, e se não me falha a memória até do Velho Testamento, a nação de Israel, ela era comparada a uma figueira. Então, em primeira instância aqui, a figueira ilustra a nação judaica, a nação de Israel. Mas pode ser aplicada a nós também. Pode ser aplicada a todos aqueles que se tornaram hoje povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Amém. Então, essa parábola aqui, inicialmente, ela diz respeito ao povo de Israel. Não é? Porque Jesus veio, né? Deus, na pessoa de Jesus, esteve aqui e todas as melhores condições foram dadas para o povo de Israel frutificar. Mas o povo de Israel falhou em frutificar. Está dando para entender isso, gente? Todas as melhores... Essa figueira representa, em primeira instância, o povo de Israel. Todas as melhores condições foram dadas. Veja que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Perceba que o povo de Israel é o povo ao qual Deus deu os patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó. Não é? O povo de Israel foi o povo que recebeu as alianças do Velho Pacto, do Antigo Testamento. O povo de Israel foi o povo a quem Deus enviou os profetas do Antigo Testamento. Olha quantos privilégios o povo de Israel teve. Israel é essa figueira que foi plantada na vinha, a qual foi dada todas as condições para frutificar, mas falharam em frutificar. Então, pode passar o próximo. Então, veja, vamos lá. É isso que eu já estou falando aqui para vocês, né? Olha, assim como fez com a figueira, plantada onde não tinha direito, com ótimas condições de solo fértil, iluminação adequada do sol, chuvas no tempo certo, etc. Deus tem dado ao seu povo, agora é conosco aqui que eu estou falando, está vendo? Assim como fez com a figueira, que representava o povo de Israel, dando as melhores condições, que a gente já viu aí, solo fértil, iluminação, sol, chuva, tudo certinho. Do mesmo jeito que Deus fez com a figueira, Deus tem dado ao seu povo as melhores condições para frutificar. Quais são as condições que Deus tem nos dado para a gente frutificar, irmãos? Deus tem nos dado a salvação em Cristo Jesus. Deus tem colocado nas nossas mãos essa preciosidade que é a palavra de Deus, né? Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado até prosperidade, né? Deus tem nos dado sabedoria. Deus tem nos dado entendimento. Deus tem nos dado instrução. Irmão, Deus tem nos dado muita coisa, né? Eu até estava ouvindo hoje um vídeo que me mandaram, também eu não sei que lugar da África que era, mas era uma igreja lá
um país da África, um lugar muito, muito simples, muito pobre, né? E o pessoal estava lá cantando, né? Adorando a Deus ali. Não tinha nem paredes o lugar lá que eles estavam, né? E eles estavam adorando. E aí tinha um missionário brasileiro, e aí ele pegou o celular e começou a filmar, né? E começou a mostrar a alegria daquele pessoal ali, louvando a Deus. E ele estava dizendo que o cântico que eles estavam cantando era um cântico que dizia que a glória de Deus estava naquele lugar. Porque, embora fosse um lugar muito simples, muito pobre, digamos assim, do ponto de vista material, mas a gente sabe que Deus não habita, né, em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós, Deus habita em mim, Deus habita em você, né? E aquele missionário, ele começou a mostrar aquilo, ele começou até a chorar. Depois eu vou ver se eu mando para vocês, eu compartilho, é um videozinho de uns 2 minutinhos, e ele começou até a chorar ali, porque aí ele começa né, naquele rápido vídeo, falar para nós, igreja brasileira. Ele fala: igreja brasileira, vamos despertar. Querendo dizer, olha esse povo aqui sem condição nenhuma. E nós, irmãos, Deus tem nos abençoado. Nós, povo brasileiro, nós somos abençoados por Deus. Nós, povo paulista, né, que vivemos aqui no estado mais rico do Brasil, é o estado de São Paulo, né? Deus tem nos dado todas as condições, não só materiais, não só financeiras, mas Deus tem nos dado salvação em Cristo Jesus. Deus tem nos dado a sua palavra. Irmãos, nós temos tantas bênçãos, sabe? Deus, imagine que você é a figueira que está plantada na vinha, que tem recebido tudo o que você precisa receber para frutificar. Olha, nós temos lugares aí nesse mundo afora, onde muitas vezes as pessoas mal têm um Novo Testamento. Existem lugares onde mal se tem um Novo Testamento traduzido para a língua lá do povo. Gente, aqui no Brasil nós temos dezenas de Bíblias, de traduções diferentes, né? Semana passada, ainda na última semana do ano, fui lá para a praia, aí passei lá em frente de uma livraria lá, cristã, vi uma Bíblia diferente que eu não tinha, falei, vou comprar. Comprei, né? A gente tem dezenas de traduções, de comentários, Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, mas eu pergunto, será que nós temos dado fruto equivalente? Não é? Então veja, Deus, uma pergunta ali, Deus tem nos dado as melhores condições? Você acredita que sim? Amém? Então, gente, a frutificação espiritual deve ocorrer, né? Porque foi para frutificar que a figueira da parábola foi plantada. E é para isso, para frutificar, que Deus nos plantou. Amém? João 15,16, eu já falei aqui. Ele nos designou para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então, a frutificação espiritual, a primeira lição que a gente viu aqui, deve ocorrer por quê? Porque as melhores condições nos foram dadas. Amém? Pode passar. Segunda lição. Vamos falar juntos? Vamos lá? A frutificação espiritual, quando não ocorre, traz decepção para o dono da plantação e pode acarretar corte. Veja, vamos ver aqui. Versículo 6. Então, o versículo 6 diz o quê? Que aquele homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, ele não achou. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor. Então, o dono da vinha, ele disse ao viticultor, ao agricultor, a pessoa que era responsável ali pela vinha, pela figueira, enfim. Ele disse o quê? Olha, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então veja, a expectativa do dono ali da plantação, que era colher frutos da figueira, deu lugar ao quê?
a decepção, né? Versículo 7 diz aqui, ó, há 3 anos venho procurar fruto e não acho. Pode cortar. O dono fala, pode cortar. Por que essa figueira está aí ocupando a terra inutilmente? Então, a expectativa deu lugar à decepção. Irmãos, eu sei que, né, vocês sabem, o pessoal aqui sabe, o pessoal aqui da igreja sabe melhor do que ninguém o quanto eu gosto de pregar e de falar da graça de Deus e do amor de Deus. É verdade ou não é? Mas a gente está aqui diante de um texto que fala, né, que a expectativa daquele dono deu lugar à decepção. É aquilo que a gente sempre fala, que a gente tem que tomar muito cuidado para não abusar da graça de Deus, né? Deus tem uma expectativa, irmãos. Deus salvou você em Cristo Jesus para você ter a salvação. É isso que eu estou querendo dizer, para você ter a salvação, sim. Para você ser abençoado, sim. Mas será que é só para isso que Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus? Ou Ele espera que nós venhamos a dar fruto? Porque você percebe, se a gente ficar só recebendo bênção, como diz o outro, a gente engorda de tanta bênção. e fica por isso mesmo? É para isso que Deus nos chamou? Só para nos entulhar de bênção e bênção e bênção, e a gente ficar gordo de tanta bênção e só isso? Para que é que Deus nos abençoa, irmãos? Deus nos abençoa para nós sermos canais de bênção. Nós temos que ser um canal, sabe? Por onde a bênção passa, flui através de nós, não para em nós, flui através de nós, né? Quanto mais a bênção fluir através de você, então mais bênção Deus vai dar para você. Quanto mais você estiver disposto a compartilhar daquilo que Deus tem te dado, não é? Mais Deus vai te dar para você poder compartilhar, né? Eu sempre conto aqui essa história lá da Palestina, lá, que você tem lá no sul, né? No norte, melhor dizendo, no norte da Palestina, tem lá os Montes Hermon, né? Da onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão vem descendo, vamos dizer assim, quando a gente olha o mapa, né, como se estivesse descendo, aí deságua no Mar da Galileia. Aí do Mar da Galileia, o Rio Jordão continua e deságua no Mar Morto. E no Mar Morto não vai para lugar nenhum as águas, né? Então é interessante, muita gente usa essa ilustração, né? Diz o Mar da Galileia recebe as águas, que vêm direto do Monte Hermon, e dá as águas. As águas chegam, as águas saem. Por isso o Mar da Galileia até hoje é um grande lago com muito peixe, muito fruto, vamos dizer assim. Só que o Mar Morto é diferente, as águas chegam lá e param. O Mar Morto não dá as águas. Então, as águas ficam paradas lá. E o próprio nome já diz, é um mar morto, não tem vida, não tem peixe, não tem nada lá. Por quê? Porque retém as águas ficam paradas ali. Irmãos, nós não podemos ser como o Mar Morto, nós temos que ser como o Mar da Galileia, amém? As bênçãos vêm a nós e saem de nós, partem de nós. Nós somos um ponto de passagem. Deus nos abençoa e nós abençoamos as pessoas. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, que o Senhor, que é o dono da vinha, que é o dono da figueira, que somos nós também, podemos aplicar assim, que Ele não fique decepcionado conosco, né? Olha, o solo era muito valioso para que fosse desperdiçado com uma figueira infrutífera. Portanto, essa teria de perecer e ceder espaço a outra árvore. Veja que o próprio dono, que aqui no texto representa Deus. Esse dono da vinha, que tinha uma figueira plantada na vinha, representa Deus. O próprio dono fala para cortar. Ele diz, há 3 anos já eu venho aqui e não tem fruto, então corta, não é? Muito bem, pode passar. Isso, pode isso, aí. Ó, irmãos, veja aqui, essa parte é interessante. Quero ler com vocês aqui. Então, veja aqui, diz assim, Cristo veio
na esperança de encontrar fruto produzido pelo seu próprio povo Israel, que é a figueira, primariamente falando. E não encontrou, porque eles haviam deixado de produzi-lo. Onde ele procurava santidade, achou corrupção. Onde ansiava ver reverência, encontrou desprezo. A figueira de Israel desejava satisfazer-se com todos os benefícios da luz, do sol e da chuva, do privilégio divino, mas estava sem vontade de produzir fruto para o seu dono. Por isso veio a ordem: corta. Então, você percebe aqui, irmãos, a aplicação aqui, primeiramente para o povo de Israel, Deus deu todas as condições, esperava que eles dessem santidade e eles deram corrupção, que eles dessem reverência e encontrou desprezo. Por isso o Senhor disse que a figueira tinha que ser cortada. Nós sabemos que Israel rejeitou a Cristo, não é? Israel rejeitou a Cristo. Então veja, irmãos, isso aqui se aplica a nós. Deus tem nos dado as melhores condições. Deus quer encontrar fruto na minha vida e na tua vida, amém? Como diz aqui, olha, Israel queria se satisfazer dos benefícios, mas não queria dar fruto. Às vezes a igreja de Cristo hoje está assim. Ela está querendo só, isso que eu estou dizendo, só receber bênçãos. Campanhas e campanhas, né? Para receber bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas e aí? É só para isso que o Senhor nos chamou? Ou Ele nos chamou para dar frutos? Amém? Vamos lá. Seguindo. Outra lição aqui. Vamos caminhando para o final. Vamos ler juntos? Vamos lá? A frutificação espiritual ainda é possível, pois Cristo intercede por nós. Então, veja o que diz o versículo 8. Ele, porém, quem? Quem aqui? O agricultor, o viticultor. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Então veja, irmãos, o pedido do viticultor aqui foi um ato de intercessão. Você percebe que o dono do terreno ali, ele falou o quê? Corta. Faz 3 anos já que eu venho aqui procurar fruto e não tem, então pode cortar. O viticultor, segundo os comentaristas da Bíblia, aqui a gente pode fazer uma aplicação a Cristo, ele intercede junto ao dono da vinha. Como Cristo é o nosso intercessor, intercede por nós junto ao Pai. E o viticultor falou: espera mais 1 ano, deixa eu cavar em volta dela, deixa eu podar, deixa eu colocar estrume, dá mais um tempinho. Então aqui, irmãos, veja, Cristo intercede por nós, né? Podemos aqui ver Jesus no papel de intercessor, intercedendo junto ao Pai, o dono da vinha. O primeiro pedido do viticultor, Cristo, é qual? Veja, o dono da vinha diz: corta. Cristo, o primeiro pedido do viticultor foi: poupe, não é? Então veja, ele não, agora note isso, preste atenção. Ele não pediu para que a árvore infrutífera continuasse a existir por tempo indefinido. Note aqui, isso é muito importante, né? Porque às vezes o pessoal confunde as coisas, né? É aquilo que eu falo do abuso da graça. É o abuso da graça. Não, Deus é gracioso, né? O agricultor aqui, ele não pediu para que a árvore infrutífera continuasse a existir por tempo indefinido. Apenas solicitou por mais 1 ano, por mais uma chance. E Cristo hoje intercede por nós, pedindo ao Pai que nos conceda mais uma oportunidade de frutificar, caso não estejamos frutificando, não é? Vamos seguir aqui, irmão. Lucas, pode passar. E a última lição que eu quero trazer para vocês aqui, vamos ler juntos aqui mais uma vez a lição. Vamos lá? A frutificação espiritual, quando não ocorrer após uma nova oferta da graça, redundará em corte definitivo. Porque o próprio
viticultor, que representa Cristo nessa parábola. Ele disse, versículo 8, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Veja, o próprio agricultor, que simboliza Cristo aqui na história, o intercessor, ele disse, estenda um pouco mais o prazo, mas se não der fruto, manda cortá-la, né? Gente, você se lembra, a gente falou aqui, a gente pregou esses dias aqui, como eu falei, João capítulo 15, que fala o quê? Que Jesus diz, eu sou a, João 15:1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não der frutos, o que o agricultor faz? Corta e lança fora. Mas o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto, corta. Veja que tem uma correlação aqui desse texto de Lucas com o texto de João. Não é? Mas eu quero fazer uma aplicação desse ponto aqui, tá? Porque a graça de Deus está sendo oferecida, mas muita gente está rejeitando, está abusando da graça de Deus. Então aqui, olha, apesar de ser tão longânimo, Cristo, o viticultor aqui nessa parábola, concorda com o dono da vinha quanto ao cortar e derrubar a árvore, se a oferta de mais uma porção da graça for rejeitada. Então veja que Cristo ele intercede para que se seja dado um tempo. Mas o próprio Cristo concorda com o Pai que caso não seja aceito, né, a nova oferta da graça, ocorra um corte definitivo. Por isso aqui se aplica muito a questão, né, gente, da entrega da vida a Cristo, para que Cristo seja o Senhor, para que Jesus seja o Salvador, né? Quantas pessoas estão tendo oferta após oferta, né? de entregarem as suas vidas a Cristo, de renderem suas vidas a Cristo, de consagrarem as suas vidas a Cristo, mas têm deixado passar isso. Pode passar aqui, irmão, para a gente concluir. Então veja, tanto o Pai como o Filho concordam em oferecer salvação ao pecador, mas também concordam em condená-lo, se ele finalmente recusar a oportunidade que lhe foi oferecida. Se os homens desperdiçarem o dia da graça, que é hoje, até mesmo Jesus, o nosso intercessor, não pedirá por eles no dia seguinte, ou seja, o dia do julgamento. Então, o dia da graça, esse prazo que está se estendendo, é hoje. Hoje é o dia da graça. Se os homens desperdiçarem o dia da graça, que é hoje, não é? Onde o viticultor está ainda aí, colocando, né, um estrume lá, abrindo espaço, tentando tratar, podando para ver se dá fruto. Esse é o tempo da graça, que é hoje. Se esse tempo for desperdiçado, no dia seguinte, no dia do juízo, né, nem mesmo Jesus pedirá por aqueles que desperdiçarem o dia da graça de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero terminar lendo aqui com vocês Isaías. Abra lá comigo, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1. Aqui, em Isaías 5, nós temos aqui, é um texto que a gente pode dizer até correlato com esse que a gente estudou de Lucas 13. Mas aqui, Israel, ele é comparado a uma vinha, né? Lá em Lucas é comparado a uma figueira que estava plantada na vinha. Aqui é comparado a uma vinha. E diz assim, acharam Isaías 5:1? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Olha aí. A vinha estava plantada num lugar muito fértil. Verso 2. Sachou-a, limpou-a das pedras
e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que essa vinha fizesse o quê? Desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Irmãos, nós somos a figueira que Deus plantou. Nós somos a vinha que Deus plantou também. Que tipo de fruto nós temos dado? Uvas boas ou uvas bravas? Isso é uma coisa para a gente pensar. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, está dizendo aqui o Senhor. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então a gente vê aqui também, né, gente, em Isaías, a decepção de Deus, por assim dizer. Você percebe como é muito parecido aqui também, que Deus deu todas as condições para a sua vinha frutificar, mas ela não frutificou, né? E aqui o Senhor também diz então que derrubaria a sua sebe, a vinha se tornaria em pasto, o muro seria derrubado, seria pisada, ia se tornar em deserto. Por quê? Porque não cumpriu o papel para o qual foi criada. Irmão, você existe com um propósito. Deus te chamou com um propósito. Deus me chamou com um propósito. Deus chamou a sua igreja com um propósito. Qual é? Que nós venhamos a dar frutos. Vamos dar frutos, amém, irmãos? Que a expectativa do dono da vinha não fique frustrada conosco. Então, que esse ano de 2018 seja um ano de muito fruto na tua vida, em todas as áreas, mas em especial na sua vida espiritual, irmão. Que você possa dar muito fruto na sua vida de oração, que você possa dar muito fruto na sua vida de comunhão com Deus, que você possa dar muito fruto falando do Evangelho para aqueles que não conhecem, conduzindo vidas a Cristo, que você possa dar muito fruto, né? Colocando à disposição do reino de Deus os dons que Ele tem te dado, os ministérios, os talentos que Ele tem te dado, que você busque viver na unção do Espírito Santo, para que você tenha cada um dos aspectos do fruto do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Glória a Deus.